E aí, Rodrigo começando mais um capítulo do Cultbook, hoje para falar de um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos. Ney Matogrosso, Vira-Lata de Raça, é um livro de memórias de Ney Matogrosso. E essas memórias foram contadas para um cara chamado Ramon Nunes Melo, que diz que esse livro não é exatamente uma biografia, nem um livro tradicional de memórias, mas o que ele chama de um biografema. Apesar dessa definição difícil, a leitura é bastante prazerosa, bastante fácil e vai fazer a gente conhecer um pouquinho mais da história de um dos caras que, de fato, revolucionaram a música e as artes no Brasil. Como vocês podem ver, eu sou um grande fã do Ney Matogrosso, tenho aqui até alguns vinis que eu considero. Esse aqui tem uma das interpretações dele que eu mais gosto, que é a Balada do Louco, que é de outra banda fundamental, que são os Mutantes, da Rita Lee. E aqui um clássico, um disco com vários clássicos: Homem com H, Amor Objeto, de Marte, Folia no Matagal, enfim, o Ney Matogrosso é um dos maiores artistas, um dos maiores cantores, intérpretes que eu considero da música brasileira. Para quem não sabe, Ney Matogrosso foi membro de uma das principais bandas da história brasileira, os Secos e Molhados. Secos e Molhados que tinham aquela rapaziada com as caras pintadas antes mesmo do Kiss existir. Aliás, para quem conhece um pouco da história do Ney Matogrosso e do rock, sabe da lenda que existe dizendo que o Kiss, na verdade, copiou os Secos e Molhados quando entraram com aqueles caras todos pintados. E o Ney Matogrosso fala dessa lenda que não é exatamente uma lenda. E mais do que um cantor, Ney Matogrosso é um artista completo, que dança, que interpreta, que envolve também artes plásticas, sensibilidade e, claro, política. Sim, porque quando Ney Matogrosso começou como vocalista dos Secos e Molhados, o Brasil vivia em pleno regime militar, numa onda conservadora pela propriedade, pela família e por todas aquelas coisas que, em nome da segurança, acabavam com a liberdade do brasileiro. Inclusive, o Ney Matogrosso relata episódios nos quais ele subia ao palco e era xingado pela plateia, xingado de viado pela plateia que foi lá ver o espetáculo dele. E mesmo passando por tudo isso, o Ney acredita que o momento careta que o Brasil vive hoje é ainda pior do que aquele que ele viveu durante a ditadura. Mas como um livro de memórias ou um biografema, uma biografia, há também, é claro, os relatos pessoais da infância que interessam muito na formação do Ney Matogrosso como artista. Ele conta como seu pai, um militar, tem uma participação decisiva na sua vida. A figura do seu pai é a figura tradicional do repressor, aquele que oprimia toda a criatividade, toda a sensibilidade do artista que ainda começava a nascer quando criança no Ney Matogrosso. E sobre a relação conturbada com seu pai, é um episódio bastante forte que ele relata, que é uma vez que ele ainda pequeno, criança, o pai dele chama ele de viadinho, ou de viado, alguma coisa do gênero, que ele responde dizendo: o próprio cantor reconhece que essa opressão do pai acabou até ajudando ele a desenvolver mais ainda o seu lado artístico. O que nos dá uma certa esperança, porque quando a gente começa a viver num período de tolimento cultural, a gente espera que novas ideias, novos artistas e muita criatividade comece a surgir. Uma das coisas que também me interessam sempre que eu leio a biografia de um grande artista como o Ney Matogrosso é entender também um pouco do processo criativo, de como as ideias vinham, de como ele pensava em criar, no caso dele, principalmente todo aquele cenário que envolve os seus espetáculos, os trajes, as roupas, a maquiagem que ele próprio desenvolvia. Na época dos Secos e Molhados, eles mesmos se pintavam antes dos espetáculos
e ele tinha grande participação também no desenvolvimento dos figurinos. Aliás, ele tem grande participação até hoje nos seus shows. Para quem é fã dos Secos e Molhados, não pode faltar, é claro, o comentário, a visão, a história que o Ney Matogrosso tem para contar de como foi o surgimento e depois o fim conturbado, como é sempre conturbado o fim de uma grande banda que muda a história da música. Foi assim com os Beatles, foi assim também com os Secos e Molhados. Aqui a gente encontra a versão do Ney Matogrosso, que hoje afirma não guardar nenhum ressentimento, mas que sem dúvida nenhuma, na época, houve sim algumas desavenças e não há dúvida também que o Ney Matogrosso era o grande talento da banda. E essa é exatamente a sensação que dá, ou pelo menos a sensação que o Ney Matogrosso garante querer passar ao contar sua história. É um cara absolutamente transparente e que não tem medo de falar de nenhum assunto. O Ney Matogrosso realmente fala de drogas, fala das músicas, fala de seus relacionamentos. Dos seus relacionamentos é impossível a gente não mencionar aquele que talvez não seja o mais importante da vida, nem o mais longo da vida amorosa, da vida afetiva do Ney Matogrosso, mas que certamente envolve o maior número de fãs conjugados, que foi a sua relação com o Cazuza. Para quem assistiu o filme do Cazuza, a gente vê que o Ney Matogrosso nem é mencionado no filme, uma coisa que me parece deixou ele profundamente magoado, e aqui ele tem a liberdade de contar mais a fundo como se deu o relacionamento com o Cazuza e o que foi enfrentar também aquele período na década de 80 em que vários de seus amigos, inclusive o próprio Cazuza, faleceram, foram vítimas da epidemia de AIDS, da epidemia do HIV. Me parece também que esses livros de memórias de grandes artistas servem também para eles sempre chutarem os fantasmas que os assombraram. Há um detalhe muito interessante da carreira do Ney Matogrosso e que ele repete mais de uma vez no livro, que era uma previsão de que ele, com aquele tom agudo de voz, não passaria cantando daquele jeito dos 40 anos. A sua voz não aguentaria, não suportaria a ação do tempo. E hoje o Ney Matogrosso está com 77 e, claro, embora ele não alcance mais todos os agudos, a voz dele permanece em grande forma. Muito melhor do que a minha, por exemplo, que estou meio resfriado hoje. Então é isso, espero que vocês tenham se interessado por conhecer um pouco mais da obra de Ney Matogrosso, aquele que eu repito, considero um dos maiores artistas vivos brasileiros e, quem sabe, do mundo, e também que vocês aprendam com ele sobre uma mensagem muito importante nos dias de hoje, que é o verdadeiro significado da arte e da liberdade. Eu vou ficando por aqui, siga também o canal no Instagram para você poder saber o que eu tô lendo ali no meu dia a dia. Valeu e até a próxima.